Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O silêncio da madrugada foi rasgado por um grito agudo que ecoou pelos corredores extensos da mansão. Marina acordou num sobressalto, o coração disparado, os olhos ainda confusos tentando entender de onde vinha aquele som. Outro grito, dessa vez mais nítido. Era Lucas, ou seria Mateus. 3 anos convivendo com os trigêmeos, e ela ainda se perdia nos timbres infantis quando o pânico os tornava agudos demais. Ela jogou as cobertas para o lado e tentou se levantar, mas algo a deteve. Um som estranho, metálico, que vinha da porta. Marina cruzou o quarto descalça, ainda vestindo a camisola de algodão que usava para dormir, e girou a maçaneta. Nada. Tentou de novo, com mais força. A porta não cedia. Estava trancada. Por fora. O pânico subiu pela garganta como uma onda gelada. Ela bateu na madeira antiga, primeiro com os nós dos dedos, depois com a palma das mãos, depois com os punhos cerrados. Marina, a gente tá com medo. A voz de Pedro atravessou o corredor, abafada pela distância e pelas paredes grossas daquela casa enorme no Morumbi, em São Paulo. O menino chorava, e Marina podia sentir o desespero dele mesmo sem vê-lo. Calma, meu amor, a tia Marina tá aqui, ela gritou, tentando manter a voz firme apesar do tremor que subia do peito. Vocês estão bem? Cadê o Lucas? Cadê o Mateus? Tia Má, o Mateus caiu, respondeu Lucas, e Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A voz do menino tremia tanto que ela mal conseguia entender as palavras. Ele tá sangrando, tia. Tem sangue na mão dele. Marina encostou a testa na porta, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Não podia entrar em pânico. As crianças precisavam dela. Ela olhou ao redor do quarto, procurando o celular. Sempre deixava no criado mudo. Sempre. Mas não estava lá. Correu até a cômoda, revirou as gavetas, procurou embaixo da cama. Nada. O aparelho tinha desaparecido, o telefone fixo. Marina se virou para a mesinha ao lado da poltrona, onde costumava ler antes de dormir. O aparelho estava lá, mas ela já sabia que não adiantaria. Rafael tinha mandado desligar a linha durante a reforma que começara semanas atrás. Mesmo assim, pegou o fone e levou ao ouvido. Silêncio total. Linha morta. A janela. Marina correu até ela e abriu as cortinas pesadas. Lá embaixo, o jardim se estendia vasto e escuro, iluminado apenas pelos postes distantes da rua. A casa ficava no meio de um terreno enorme, cercada por muros altos e vegetação densa. Mesmo que gritasse, ninguém ouviria, e mesmo que ouvissem, pensariam que era apenas o vento ou algum animal. Tia Má, por favor, vem aqui. A voz de Pedro cortou o ar de novo, e Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela voltou correndo para a porta e começou a bater de novo, dessa vez com mais força, ignorando a dor que começava a se espalhar pelos nós dos dedos. Eu vou sair daí, meus amores, eu prometo, ela gritou, a voz falhando. Mas agora eu preciso que vocês me escutem, tá bom? Eu vou ajudar vocês daqui de dentro, mas vocês precisam fazer exatamente o que eu mandar. Do outro lado da casa, no quarto grande que os 3 meninos dividiam, Lucas segurava a mão de Mateus enquanto Pedro chorava agarrado ao ursinho de pelúcia que não largava nem para dormir. Mateus estava sentado no chão, a mão esquerda pressionada contra o peito, o rosto manchado, de lágrimas e sangue. Lucas, meu amor, você é o mais velho, certo? Marina fez a voz soar o mais calma possível, embora por dentro estivesse despedaçando. Preciso que você seja muito corajoso agora. Você consegue ir até o banheiro? Consigo, tia. A voz do menino era pequena, mas havia determinação nela. Então vai lá e pega uma toalha. Pode ser qualquer uma, tá bom? Depois você molha ela na torneira, torce bem para tirar o excesso de água e volta para o quarto. Marina encostou na porta de novo, pressionando a orelha contra a madeira, tentando ouvir os passinhos distantes de Lucas pelo corredor. Os segundos pareciam horas. Ela fechou os olhos, respirando devagar, tentando manter a cabeça no lugar. Não podia perder o controle. Não agora. Ela pensou em Rafael. Onde ele estaria? Que horas eram? Marina olhou para o relógio na parede.
2h15 da manhã. Ele tinha dito que o jantar de negócios seria longo, que não voltaria antes das 3, talvez até mais tarde. E mesmo que voltasse agora, levaria tempo até perceber que algo estava errado. Tia, eu peguei a toalha. A voz de Lucas chegou de volta, trazendo Marina de volta ao momento. Você é um menino muito esperto, Lucas. Agora eu preciso que você pressione essa toalha molhada bem em cima do machucado do Mateus, tá bom? Não precisa ter medo. Vai doer um pouquinho, mas é para parar de sangrar. Marina guiou o menino palavra por palavra, a voz firme apesar do desespero que crescia dentro dela. Explicou como fazer pressão, onde segurar, como acalmar o irmão. E enquanto fazia isso, sua mente corria, tentando entender. Quem tinha trancado aquela porta? Como? Por quê? Mas no fundo Marina já sabia a resposta. Ela tinha chegado naquela casa 3 anos antes, quando... Os meninos eram apenas 3 recém-nascidos, frágeis demais, pequenos demais, assustados demais. Rafael estava sozinho, viúvo há poucas semanas, tentando equilibrar o luto pela esposa que tinha perdido no parto, com a responsabilidade de cuidar de 3 bebês prematuros que precisavam de atenção constante. Marina também estava sozinha. Tinha acabado de perder a irmã mais nova num acidente de trânsito e não conseguia mais ficar na casa onde tinham crescido juntas. Precisava de um recomeço, precisava de algo que a fizesse acordar de manhã com um propósito. A vaga de cuidadora tinha aparecido através de uma conhecida e, embora Marina não tivesse experiência formal, tinha algo que nenhum diploma poderia dar. Um coração quebrado que reconhecia outro coração quebrado. A entrevista tinha sido rápida. Rafael estava exausto, os olhos fundos de tanto não dormir, a barba por fazer, a camisa amarrotada. Os bebês choravam em turnos, um acordando quando o outro finalmente pegava no sono. Ele precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse que aquela não era apenas uma casa, mas um campo de batalha silencioso contra a dor. Marina tinha olhado para aqueles 3 rostinhos vermelhos e enrugados nas incubadoras improvisadas na sala e tinha sentido algo se mover dentro do peito. Era como se a irmã estivesse ali, sussurrando que ela precisava ficar, que aquelas crianças precisavam dela tanto quanto ela precisava delas. E ela tinha ficado. Os primeiros meses foram exaustivos. Marina dormia pouco, comia menos ainda, vivia entre mamadeiras, fraldas, termômetros e consultas médicas. Mas aos poucos, os bebês foram ganhando peso, ficando mais fortes, mais presentes. Lucas foi o primeiro a sorrir. Mateus, o primeiro a dormir a noite inteira. Pedro, o primeiro a reconhecer a voz dela e se acalmar só de ouvi-la. Rafael, por sua vez, foi se recompondo devagar. Voltou ao trabalho. Começou a cuidar melhor de si mesmo, retomou a vida social. Mas continuava distante dos filhos. Não por falta de amor, Marina sabia, mas por medo. Medo de se apegar demais e perder de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de que os meninos vissem nele a razão pela qual a mãe não estava mais ali. Foi Marina quem esteve presente em cada marco de desenvolvimento. Foi ela quem viu o primeiro passo, ouviu a primeira palavra, limpou o primeiro joelho ralado. Foi ela quem embalou os pesadelos, inventou histórias antes de dormir, ensinou a dividir brinquedos. Os meninos a chamavam de Tia Má, porque ainda não conseguiam pronunciar Marina direito. E o apelido tinha grudado com tanto carinho que até Rafael começou a usá-lo. A rotina tinha encontrado um ritmo. Rafael trabalhava, Marina cuidava dos meninos, e nos fins de semana ele tentava se envolver mais, levando os 3 para o parque para tomar sorvete, para visitar os avós. A casa era grande demais para 4 pessoas, mas estava cheia de vida. De risos, de esperança, até Melissa aparecer. Marina lembrava do dia exato. Era uma quinta-feira de setembro, quase 6 meses atrás. Rafael tinha chegado mais cedo do trabalho acompanhado de uma mulher alta, loira, elegante. Vestido branco, salto fino, maquiagem impecável. Ela sorriu quando viu Marina na sala brincando com os meninos, mas o sorriso não chegou aos olhos. Esta é a Melissa, Rafael tinha dito, a voz estranhamente nervosa.
A gente está saindo faz algumas semanas. Marina tinha estendido a mão, educada, profissional. Melissa tinha apertado com força demais, o olhar percorrendo a sala, como quem avalia um território. Os meninos tinham se escondido atrás de Marina, tímidos demais para se aproximar daquela mulher que cheirava a perfume caro e falava com voz fina. Com o tempo, Melissa começou a frequentar a casa com mais regularidade. Sempre impecável, sempre sorridente na frente de Rafael, sempre distante quando ele não estava por perto. Marina tentou incluí-la na rotina das crianças, mas Melissa não demonstrava interesse real. Pegava os meninos no colo quando Rafael estava olhando, mas os largava assim que ele virava as costas. Elogiava a comida que Marina preparava, mas depois reclamava baixinho que as crianças comiam demais, que faziam bagunça demais. O ciúme começou discreto. Um comentário aqui, uma insinuação ali. Melissa sugeria que Marina estava mimando demais os meninos, que eles eram grudados demais nela, que ela estava atrapalhando o desenvolvimento deles. Rafael ouvia, mas não dava muita atenção. Ele confiava em Marina. Sabia que ela tinha sido essencial para que os filhos sobrevivessem aos primeiros anos. Mas Melissa não desistiu. Ela começou a marcar presença em momentos importantes. Chegava na hora do jantar, ficava para a hora do banho, inventava desculpas para dormir na casa, e quanto mais tempo passava ali, mais perceptível ficava a tensão. Os meninos não se abriam com ela. Não pediam colo, não contavam segredos, não a procuravam quando estavam tristes. E isso a corroía por dentro. Marina tinha percebido a mudança. Melissa tinha começado a ficar mais irritada, mais impaciente. Discutia com Rafael sobre coisas pequenas, reclamava da bagunça da casa, sugeria mudanças na rotina. E sempre, olhava para Marina com uma mistura de inveja e ressentimento. 2 semanas atrás, Marina tinha ouvido sem querer uma conversa entre Rafael e Melissa no escritório. A porta estava entreaberta e as vozes altas demais para ignorar. Eles nunca vão me aceitar enquanto ela estiver aqui, Melissa tinha dito, a voz embargada. Você não vê? Ela é tudo para eles. Eu nunca vou conseguir ser a mãe que eles precisam se ela continuar ocupando esse espaço. Melissa, a Marina não está ocupando espaço nenhum, Rafael tinha respondido, cansado. Ela cuida dos meus filhos. Ela salvou meus filhos quando eu não conseguia nem olhar para eles direito. Eu não vou mandá-la embora só porque você está insegura. Insegura? Melissa tinha gritado. Você acha que é só insegurança? Eu descobri semana passada que talvez nunca possa ter filhos, Rafael. O médico disse que minhas chances são mínimas. E agora eu tô aqui tentando construir uma família com você e seus filhos, mas eles nem olham para mim porque ela tá sempre no meio. Marina tinha se afastado antes de ouvir o resto, o coração apertado, as mãos tremendo. Ela não sabia sobre o diagnóstico, não sabia que Melissa estava lidando com algo tão doloroso. E, de repente, tudo fazia sentido. O ciúme não era só sobre atenção ou espaço. Era sobre maternidade, sobre o medo de nunca ser vista como mãe. Mas Marina também sabia que compreender não era desculpar, porque o que Melissa estava sentindo, por mais real que fosse, não justificava o que tinha acontecido naquela noite. Tiamá, o sangue parou. A voz de Lucas trouxe Marina de volta ao presente. Você fez um trabalho incrível, meu amor, Marina disse, a voz embargada de orgulho e alívio. Agora eu preciso que vocês fiquem juntinhos, tá bom? Não saiam do quarto. O papai vai chegar logo e a gente vai resolver tudo. Mas por dentro, Marina sabia que não podia esperar. Tinha que sair dali. Tinha que chegar até as crianças. Tinha que protegê-los. Ela voltou para a porta e começou a bater de novo, com mais força, ignorando a dor que já tomava conta das mãos. A madeira era velha, mas sólida. Não ia ceder. Tentou chutar, mas os pés descalços não faziam diferença. Melissa, ela gritou, a voz rasgada. Melissa, eu sei que você está aí. Por favor, abre essa porta. As crianças precisam de mim. O Mateus está machucado. Por favor. Silêncio. Marina encostou na porta de novo, o corpo inteiro tremendo. Ela imaginou Melissa do outro lado, parada no corredor, ouvindo tudo, planejando, esperando. O plano tinha sido meticuloso.
Melissa conhecia a rotina da casa. Sabia que Marina sempre deixava o celular no criado mudo antes de dormir. Sabia que o telefone fixo estava desligado. Sabia que Rafael estaria fora até tarde. Sabia exatamente onde ficava a chave externa do quarto de Marina, guardada num gancho no corredor em caso de emergências. Ela tinha esperado Marina dormir, tinha trancado a porta, tinha escondido o celular. E então tinha esperado. Esperado para que surgisse uma situação onde ela pudesse intervir, onde pudesse mostrar a Rafael que era capaz de cuidar das crianças, que era capaz de ser a mãe que eles precisavam. Mas Melissa não tinha contado com o caos. Não tinha contado com as crianças acordarem assustadas. Não tinha contado com Mateus tropeçando na escuridão e cortando a mão no brinquedo quebrado que estava no chão. Não tinha contado com o próprio pânico. Marina imaginou a cena. Melissa tentando acalmar 3 crianças apavoradas que não a reconheciam como figura de segurança. As crianças chorando mais alto, pedindo pela tia má. Melissa perdendo o controle, percebendo que o plano tinha desmoronado. E então, incapaz de lidar com a própria culpa e o próprio medo, fazendo a única coisa que lhe restava: fugir. Marina não sabia disso ainda, mas Melissa tinha saído da casa havia quase 1 hora. Tinha pegado a bolsa, as chaves do carro e tinha ido embora, deixando as crianças sozinhas, deixando Marina trancada, deixando o caos que ela mesma tinha criado. E agora Marina estava ali, presa, desesperada, tentando manter 3 crianças assustadas calmas através de uma porta trancada, enquanto esperava por um milagre. Tia Má, quando você vai sair daí? A voz de Pedro era tão pequena, tão assustada, que Marina sentiu o peito rasgar. Logo, meu amor. Logo. Agora tenta dormir um pouquinho, tá bom? Deita na cama com os seus irmãos e fecha os olhinhos. A tia Má tá aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Eu tô bem aqui. Mas ela não estava bem, estava sangrando. Os nós dos dedos tinham se aberto de tanto bater na porta, e ela nem tinha percebido. Olhou para as mãos manchadas de sangue e sentiu as lágrimas finalmente caírem. Não lágrimas de desespero, mas de exaustão, de impotência. Marina se deixou escorregar pela porta até sentar no chão frio. Encostou a cabeça na madeira e fechou os olhos. Pensou em Rafael. Pensou na primeira vez que ele tinha realmente olhado para os filhos sem medo, quase 1 ano depois que eles nasceram. Pensou no sorriso dele quando Lucas tinha dado os primeiros passos. Pensou nas noites em que eles conversavam na cozinha, depois que as crianças dormiam dividindo histórias, medos e esperanças. Pensou em tudo que tinha sido construído naquela casa, em tudo que agora estava ameaçado. E pensou em Melissa, na dor dela, no desespero que a tinha levado a fazer algo tão impensável. Mas, acima de tudo, Marina pensou nas 3 crianças do outro lado da casa. Nas vozes infantis que agora se calavam aos poucos, vencidas pelo cansaço. Nos rostinhos que ela tanto amava. Na responsabilidade que tinha assumido 3 anos atrás e que nunca jamais abandonaria. Ela se levantou de novo, ignorando a dor, e voltou a bater na porta. Mais devagar agora, mais ritmado. Não para arrombar, mas para que as crianças soubessem que ela ainda estava ali. Que não tinha ido embora. Que nunca iria. E enquanto batia, Marina rezou em silêncio para que Rafael chegasse logo. Para que entendesse o que tinha acontecido. Para que protegesse o que ainda podia ser protegido. Porque quando o sol nascesse, nada mais seria como antes. Do lado de fora da mansão, o sistema de segurança continuava gravando. Câmeras silenciosas registravam cada corredor vazio, cada porta fechada, cada sombra que se movia na escuridão. E em algum lugar da memória digital estava guardada a verdade sobre aquela noite. Uma verdade que em breve viria à tona e mudaria tudo. Marina não sabia disso ainda. Não sabia que seria salva. Não sabia que o pior ainda estava por vir. Mas também o melhor. Por enquanto, ela só sabia que precisava resistir, que precisava manter as crianças seguras, que precisava sobreviver àquela noite para poder ver o amanhecer. E foi exatamente isso que ela fez. Continuou batendo na porta até os dedos sangrarem mais. Continuou conversando com as crianças até a voz ficar rouca.
Continuou rezando até as palavras se transformarem em súplicas silenciosas. E esperou. Esperou pelo som de um carro na garagem, esperou pela voz de Rafael ecoando pelos corredores, esperou pelo momento em que aquela porta finalmente se abriria. E enquanto esperava, Marina segurou firme em uma única certeza. Não importava o que acontecesse, ela jamais abandonaria aquelas crianças, porque elas não eram apenas seu trabalho, eram sua família, eram seu recomeço, eram a razão pela qual ela tinha aprendido a viver de novo. Rafael dirigia pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, tentando se concentrar na estrada, mas a mente teimava em voltar para a reunião que tinha acabado de sair. O jantar de negócios tinha sido produtivo, mas cansativo. 3 horas discutindo contratos, percentuais, prazos. Ele olhou para o relógio no painel. 2h40 da manhã. Mais tarde do que tinha imaginado. O celular vibrou no suporte. Uma notificação do aplicativo de segurança da casa. Rafael franziu a testa. O sistema só enviava alertas quando detectava movimento em áreas específicas durante a madrugada. Ele desbloqueou a tela enquanto parava no sinal vermelho. Movimento detectado. Corredor Oeste, 2h12. Movimento detectado. Quarto das crianças, 2h18. Movimento detectado. Corredor Leste, 2h23. Rafael sentiu um aperto no peito. As crianças deviam estar dormindo àquela hora. Marina também. Quem estava se movendo pela casa? Abriu o aplicativo e acessou as câmeras ao vivo. O corredor oeste estava vazio. O quarto das crianças mostrava os 3 meninos amontoados numa cama só, aparentemente dormindo. Mas havia algo errado. Ele ampliou a imagem. Uma das mãozinhas de Mateus estava enfaixada com o que parecia ser uma toalha. O sinal abriu e Rafael acelerou mais do que devia, o coração disparado. Trocou de faixa bruscamente, ignorando a buzina irritada do carro ao lado. Ligou para o telefone fixo de casa. Chamou 6 vezes. Nada. Ligou para o celular de Marina. Caixa postal. Algo estava muito errado. Rafael pisou fundo no acelerador. As ruas vazias da madrugada de São Paulo passavam depressa demais, enquanto ele cortava caminho pelos jardins. A mansão ficava a 15 minutos dali, mas ele fez o trajeto em 8. Quando entrou na garagem, a primeira coisa que notou foi o carro de Melissa. Ela tinha estado lá mais cedo, tinha jantado com ele e as crianças antes dele sair para a reunião. Mas Rafael tinha certeza de que ela tinha ido embora. Tinha se despedido dela no portão, ou não. A memória estava confusa, embaçada pelo cansaço. Entrou pela porta da cozinha e parou. A casa estava silenciosa demais. Nenhuma luz acesa além das de emergência do corredor. Nenhum som. Rafael subiu a escada correndo, o coração martelando no peito. Foi direto para o quarto das crianças. Abriu a porta devagar, e o que viu fez o ar sumir dos pulmões. Os 3 meninos estavam amontoados na mesma cama, abraçados uns aos outros, as bochechas manchadas de lágrimas secas. Mateus tinha a mão envolta numa toalha de rosto azul, já manchada de sangue. Lucas acordou com o som da porta e se sentou rapidamente, os olhos arregalados de susto. "Papai", ele sussurrou. E então começou a chorar. A voz saiu num soluço desesperado que fez Rafael se ajoelhar ao lado da cama. "Papai!" O Mateus se machucou e a tia Má não conseguiu sair do quarto. "O que você está falando, filho?" Rafael pegou o menino no colo tentando entender. "Onde está a Marina?" "Ela está presa no quarto dela", Lucas choramingou, agarrando a camisa do pai. A moça loira trancou a porta e foi embora. A tia Má ficou batendo na porta e a gente estava com muito medo. Rafael sentiu o sangue gelar. Moça loira. Melissa. Ele colocou Lucas de volta na cama com cuidado e saiu correndo pelo corredor, acendendo todas as luzes no caminho. Quando chegou ao quarto de Marina, no outro extremo da casa, parou por um segundo tentando processar o que os olhos viam. A porta estava trancada por fora. A chave que normalmente ficava pendurada no gancho ao lado continuava lá, mas virada, trancando a entrada. E no chão, bem embaixo da fresta da porta, havia manchas de sangue.
Marina, Rafael bateu. Na porta, a voz saindo estrangulada. Marina, você tá aí? Um som abafado veio de dentro. Um gemido baixo, cansado. A voz dela estava rouca quando finalmente respondeu. Rafael. Era só isso, só o nome dele. Mas havia tanto alívio, tanto cansaço, tanta dor naquela palavra, que Rafael sentiu o peito apertar. Eu vou te tirar daí agora, ele disse, destravando a porta rapidamente. A chave girou com dificuldade, como se alguém tivesse forçado demais. Quando a porta finalmente se abriu, Rafael encontrou Marina sentada no chão, encostada na parede ao lado da entrada. As mãos no colo, manchadas de sangue, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. As crianças, foi a primeira coisa que ela disse. Elas estão bem? Rafael se ajoelhou ao lado dela e pegou as mãos com cuidado. Os nós dos dedos estavam em carne viva, alguns sangrando ainda. Ela tinha batido na porta com tanta força por tanto tempo que a pele tinha se rasgado. Elas estão bem, assustadas, mas bem. O Mateus cortou a mão, mas você ensinou o Lucas a cuidar dele. Você salvou meus filhos, Marina. Ela fechou os olhos e as lágrimas escorreram silenciosas pelas bochechas. Rafael a puxou para um abraço cuidadoso, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. Ficaram assim por um tempo que pareceu eterno e, ao mesmo tempo, curto demais. O que aconteceu? Rafael finalmente perguntou, afastando-se um pouco para olhar no rosto dela. Marina respirou fundo, tentando organizar as palavras. A voz saiu fraca, mas firme. Eu acordei com os meninos gritando. Tentei sair do quarto, mas a porta estava trancada por fora. O celular tinha sumido, o telefone fixo não funcionava. Eu fiquei presa aqui enquanto as crianças pediam ajuda do outro lado da casa. E a Melissa? Marina hesitou. Os olhos encontraram os dele. E Rafael viu algo ali que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era uma tristeza profunda, quase piedosa. O Lucas disse que ela trancou a porta e foi embora. Rafael sentiu a raiva subir como uma onda quente. Ele se levantou rapidamente e saiu do quarto, Marina tentando segui-lo com dificuldade. Desceu a escada de 2 em 2 degraus e foi direto para o escritório. Ligou o computador e acessou o sistema de segurança. As câmeras gravavam tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se Melissa tinha feito o que Marina e Lucas disseram, estava tudo ali. Rafael voltou às gravações para as 2 da manhã. A primeira câmera mostrava o corredor do 2º andar, em frente ao quarto de Marina. A imagem estava em preto e branco, mas era nítida. 2:08. Melissa aparecia no quadro. Ela estava vestida com a mesma roupa que usara no jantar, mas os cabelos estavam despenteados, a postura tensa. Olhou para os lados como quem verifica se está sozinha, e então pegou a chave no gancho ao lado da porta de Marina. Girou na fechadura, testou para ter certeza de que estava trancada, e então guardou a chave de volta no gancho e saiu do quadro. Rafael adiantou a gravação. 2:14. Melissa aparecia de novo, dessa vez caminhando rapidamente pelo corredor que levava ao quarto das crianças. Ele trocou de câmera. 2:15. Ela entrava no quarto dos meninos. As crianças estavam acordadas, chorando. Melissa tentava pegá-los, mas eles se afastavam, gritando pela tia Má. Lucas segurava Mateus, que sangrava. Pedro chorava abraçado ao ursinho. A cena seguinte mostrava Melissa em pânico. Ela tentava falar com as crianças, mas elas não paravam de chorar. Não paravam de pedir pela Marina. Ela olhava para os lados desesperada, como se esperasse que alguém aparecesse para resolver aquilo. Mas não havia ninguém. Ela estava sozinha com 3 crianças apavoradas que não a reconheciam como figura de proteção. Rafael viu o momento exato em que ela desistiu. Melissa levou as mãos ao rosto, virou as costas e saiu correndo do quarto. A próxima câmera a capturou descendo a escada, pegando a bolsa na entrada, saindo pela porta da frente. O carro dela saía da garagem às 2:28 da manhã. Ela tinha abandonado as crianças. Tinha trancado Marina e tinha abandonado 3 crianças pequenas sozinhas numa casa enorme no meio da madrugada. Rafael desligou o monitor. As mãos tremiam.
A raiva era tão grande que ele mal conseguia respirar. Marina tinha entrado no escritório e estava parada na porta, assistindo a tudo em silêncio. Quando os olhos dele se encontraram, Rafael viu que ela já sabia. Já tinha entendido tudo. Ela fez isso de propósito, ele disse, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Trancou você para poder provar que era capaz de cuidar dos meninos sozinha. Mas não contava que eles acordassem. Não contava que entrassem em pânico. E, quando percebeu que não conseguia lidar com a situação, simplesmente fugiu e deixou todo mundo para trás. Marina se aproximou devagar. As mãos ainda doíam, mas a dor física era nada comparada ao peso do que tinha acontecido. Ela está sofrendo, Rafael. Eu ouvi a discussão de vocês semana passada. Sobre o diagnóstico, sobre não poder ter filhos. Ela está desesperada para ser mãe e não consegue aceitar que as crianças não se conectam com ela. Isso não é desculpa, Rafael cortou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Não é desculpa para colocar meus filhos em perigo. Para trancar você. Para abandonar todo mundo quando as coisas saíram do controle. Ela é adulta. Tinha que saber as consequências. Ele pegou o celular e discou o número de Melissa. Chamou 3 vezes. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Na 5ª tentativa, ela finalmente atendeu. Alô? A voz dela estava fraca, trêmula. Volta pra cá. Agora. Rafael, eu posso explicar. Volta. Pra cá. Cada palavra saiu como uma martelada. Se você não estiver aqui em 30 minutos, eu vou até você. E eu juro, Melissa, que você não vai gostar do que vai acontecer. Ele desligou sem esperar resposta. Marina se sentou numa das poltronas do escritório, o corpo inteiro doendo de cansaço. Rafael se virou para ela e, pela primeira vez, realmente viu o estado em que ela estava. Os dedos sangrando, o rosto pálido, os olhos fundos. Tinha passado horas presa, desesperada, tentando salvar as crianças através de uma porta trancada. Vem, ele disse com uma gentileza que contrastava com a raiva de segundos atrás. Vamos cuidar dessas mãos. Levou Marina até a cozinha e pegou o kit de primeiros socorros. Com cuidado limpou os ferimentos com soro, aplicou pomada, enfaixou cada dedo. Marina deixou ele cuidar, dela em silêncio, concentrada na sensação estranha de ser cuidada por alguém. Fazia tanto tempo que ela era sempre a que cuidava. As crianças, ela disse de repente. Elas devem estar com medo. Eu vou lá acalmar elas, Rafael respondeu, terminando o último enfaixe. Mas primeiro preciso ter certeza de que você está bem. Eu tô. Cansada, mas tô bem. Marina se levantou e os dois subiram juntos para o quarto das crianças. Os 3 meninos ainda estavam acordados, abraçados, assustados. Quando viram Marina entrar, foi como se o mundo voltasse ao lugar. Lucas pulou da cama e correu para ela. Pedro e Mateus vieram logo atrás. Ela se ajoelhou e os abraçou com cuidado, ignorando a dor nas mãos. Tiamá, você saiu. Pedro choramingou contra o pescoço dela. Eu saí, meu amor, e eu não vou a lugar nenhum. Prometo. Rafael ficou parado na porta observando. E foi naquele momento, vendo a cuidadora ajoelhada no chão abraçando seus 3 filhos como se fossem a coisa mais preciosa do mundo, que ele finalmente entendeu. Marina não era só a funcionária, não era só a pessoa que cuidava dos meninos. Ela era parte daquela família, tinha estado presente em cada momento importante. Tinha salvado essas crianças mais vezes do que ele conseguia contar. E naquela noite, mesmo presa, mesmo machucada, tinha continuado salvando. E ele tinha estado tão cego, tão ocupado, tão imerso na própria dor, que quase tinha deixado Melissa destruir aquilo. Marina colocou as crianças de volta na cama e cantou baixinho até eles pegarem no sono. Rafael ficou ao lado dela o tempo todo, em silêncio, apenas presente. Quando os 3 finalmente dormiram, ele a acompanhou de volta para o corredor. Obrigado, ele disse, por tudo, por ter salvado eles, por ter ficado, por nunca ter desistido. Dessa família. Marina olhou para ele e sorriu cansada. Eles são minha família também, Rafael. Eu jamais desistiria deles.
A campainha tocou naquele momento. Os dois trocaram um olhar e desceram juntos. Rafael abriu a porta e encontrou Melissa parada na entrada, os olhos vermelhos de chorar, a maquiagem borrada. Ela tentou falar, mas ele levantou a mão. Não. Você não fala. Você entra, senta e assiste. Melissa entrou devagar, confusa. Rafael a levou até o escritório e ligou o computador de novo. Colocou as gravações para rodar desde o momento em que ela trancou a porta de Marina. Melissa assistiu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando terminou, Rafael se virou para ela. A voz saiu fria, controlada, mas com uma raiva que queimava por baixo. Você trancou a Marina, escondeu o celular dela, deixou ela presa enquanto meus filhos pediam ajuda. E quando percebeu que não conseguia lidar com a situação, você simplesmente fugiu. Abandonou 3 crianças de 3 anos sozinhas numa casa no meio da madrugada. Rafael, eu não queria que acontecesse desse jeito. Melissa tentou explicar, a voz desesperada. Eu só queria provar que eu podia cuidar deles. Que eu podia ser a mãe que eles precisam. Mas eles entraram em pânico e eu não sabia o que fazer e você fugiu, Rafael completou. Porque você não pensou neles, Melissa. Você pensou em você, na sua insegurança, no seu medo, e quase causou uma tragédia por causa disso. Eu não sabia que o Mateus ia se machucar. Mas você sabia que estava trancando a única pessoa que podia ajudar eles. Você sabia que estava tirando o telefone, o celular, qualquer forma de comunicação. Você planejou isso, Melissa. Planejou nos mínimos detalhes. E quando deu errado, você abandonou o barco. Melissa começou a chorar. Lágrimas verdadeiras dessa vez, não de manipulação, mas de vergonha. Ela olhou para Marina, que estava parada ao lado de Rafael, as mãos enfaixadas, o olhar cansado. Eu peço desculpas, Marina. Eu não queria que você se machucasse. Você só queria o meu lugar, Marina disse suavemente. Eu entendo. Você quer ser mãe e não consegue. Quer ser amada por essas crianças e não consegue. E eu tô ali, ocupando o espaço que você acha que é seu. Mas, Melissa, você não consegue forçar amor. Não consegue forçar conexão. E colocando a vida deles em perigo, você só provou que não está pronta para ser a mãe que eles precisam. Rafael olhou para Melissa uma última vez. A raiva ainda estava ali, mas agora vinha misturada com pena. Ela era uma mulher quebrada tentando consertar a própria vida, destruindo a de outros. E ele tinha sido cego demais para ver os sinais. Eu quero que você saia da minha casa, e da minha vida, e da vida dos meus filhos. Se você tentar contato de novo, eu vou às autoridades com essas gravações. Entendeu? Melissa assentiu derrotada. Levantou-se devagar e caminhou até a porta. Parou por um segundo, olhou para trás como se fosse dizer algo. Mas não havia mais nada a dizer. Ela tinha perdido tudo. Tinha perdido Rafael, tinha perdido a chance de ter uma família, tinha perdido o respeito próprio. Quando a porta se fechou, Rafael encostou nela e fechou os olhos. O silêncio da casa parecia mais pesado agora. Marina tocou o braço dele de leve. Você fez o certo. Eu sei. Mas não deixa de doer. Os dois voltaram para a sala e se sentaram no sofá. O céu lá fora começava a clarear. Logo seria manhã. Logo as crianças acordariam, de novo. E a vida teria que continuar. Mas por enquanto, naquela quietude da madrugada, Rafael e Marina apenas ficaram ali, em silêncio, processando tudo, sobrevivendo juntos a mais uma noite que podia ter terminado muito pior. E enquanto o sol nascia lentamente no horizonte de São Paulo, iluminando os prédios altos do Morumbi, Rafael olhou para Marina e, finalmente, permitiu a si mesmo sentir o medo que tinha segurado a noite inteira. Medo de ter perdido os filhos. Medo de ter perdido ela. E gratidão. Gratidão profunda e avassaladora por ter chegado a tempo, por ter protegido o que mais importava. Porque família não era sobre sangue. Era sobre quem ficava quando tudo desmoronava. Era sobre quem segurava as pontas quando ninguém mais conseguia. E Marina tinha provado, mais uma vez, que ela era família. Sempre tinha sido. E sempre seria.
Os dias que seguiram aquela noite pareciam se arrastar num ritmo diferente, como se o tempo tivesse mudado de velocidade dentro da mansão. Rafael contratou uma equipe para fazer modificações urgentes na casa. Todas as fechaduras externas foram removidas dos quartos. O telefone fixo foi religado com prioridade. Um sistema de comunicação interno foi instalado em cada cômodo. Pequenos interfones discretos que permitiam que qualquer pessoa chamasse qualquer outra parte da casa com apenas um toque. Marina observava tudo em silêncio, ainda processando o trauma. As mãos enfaixadas dificultavam tarefas simples como pentear o cabelo ou segurar um copo. Mas ela insistia em continuar cuidando das crianças. Rafael tinha sugerido que ela tirasse uns dias de folga, descansasse, se recuperasse. Mas Marina sabia que ficar parada só faria o medo crescer. Precisava da rotina, precisava dos meninos, precisava sentir que tudo ainda fazia sentido. As crianças, por outro lado, demonstravam o trauma de formas diferentes. Lucas tinha se tornado mais quieto, mais vigilante. Acordava no meio da noite verificando se Marina ainda estava ali. Mateus desenvolveu medo do escuro e não conseguia mais dormir sem todas as luzes acesas. Pedro não largava o ursinho de pelúcia nem para tomar banho e chorava toda vez que Marina saía do campo de visão dele. Na quarta-feira da semana seguinte, Rafael chegou em casa com o endereço de uma psicóloga especializada em trauma infantil. A doutora Cecília Mendes tinha consultório nos Jardins e uma reputação impecável. A primeira sessão foi marcada para o sábado seguinte. Ela quer conversar com você? Também, Rafael disse a Marina enquanto os dois preparavam o jantar das crianças. Disse que é importante entender o contexto completo e que você provavelmente também precisa de suporte. Marina assentiu, mexendo o macarrão na panela com dificuldade por causa dos enfaixes. Rafael percebeu e gentilmente pegou a colher da mão dela. Deixa eu fazer isso. Você ainda está se recuperando. Eu preciso fazer alguma coisa, Rafael, senão eu fico pensando demais. Ele entendeu. Conhecia bem aquela sensação de precisar se manter ocupado para não afundar nos próprios pensamentos. Tinha vivido isso nos primeiros meses depois que a esposa tinha partido. Tinha sido Marina quem o puxado de volta à superfície, mesmo sem perceber, apenas existindo ali com os meninos, mantendo a casa viva. Os dois trabalharam lado a lado na cozinha, em silêncio confortável. Rafael cortava os legumes, enquanto Marina temperava o frango. As crianças brincavam na sala ao lado, visíveis através da porta aberta. Ninguém ficava em cômodos separados mais. Mesmo durante o dia, todos gravitavam uns para os outros, buscando a segurança da proximidade. A primeira sessão com a doutora Cecília foi reveladora. Ela conversou com cada criança individualmente, usando brinquedos e desenhos para que eles expressassem o que sentiam. Depois chamou Marina e Rafael juntos. As crianças estão processando um trauma significativo, ela explicou, a voz calma, mas séria. O abandono que sentiram naquela noite, a sensação de desamparo, o medo de que a pessoa em quem confiam não pudesse ajudá-los. Isso deixa marcas. Vamos precisar de sessões semanais por pelo menos 3 meses. E vocês dois também precisam de acompanhamento. Marina começou terapia individual na semana seguinte. Nas primeiras sessões, mal conseguia falar sobre aquela noite sem que a garganta fechasse. Mas, aos poucos, com a ajuda da terapeuta, foi colocando em palavras o que tinha sentido. O desespero de estar presa. O medo de não conseguir salvar as crianças. A impotência de ouvir os choros e não poder fazer nada além de usar a voz. E também falou sobre outras coisas, sobre a irmã que tinha perdido, sobre como tinha vindo parar naquela casa buscando um recomeço, sobre como os meninos tinham se tornado a razão pela qual ela acordava de manhã, e sobre Rafael, sobre como, ao longo de 3 anos, ele tinha deixado de ser apenas o patrão para se tornar alguém por quem ela tinha sentimentos que não sabia nomear. Rafael também fazia terapia. Falava sobre a culpa que carregava, culpa por não ter percebido os sinais, por ter deixado Melissa entrar na vida dos filhos sem questionar mais, por ter estado tão imerso no próprio trabalho que quase tinha perdido tudo o que importava.
Eu tive medo de perdê-la, ele admitiu numa sessão, as palavras saindo difíceis. Naquela noite, quando vi as gravações, quando entendi o que tinha acontecido, eu não tive medo só de perder meus filhos. Eu tive medo de perder a Marina também. E isso me assustou porque eu não sabia que ela era tão importante assim para mim. O terapeuta tinha perguntado o que ele pretendia fazer com esse sentimento. Rafael não tinha resposta. Os meses foram passando e a casa foi se curando. As crianças voltaram a sorrir, a brincar, a dormir melhor. Lucas parou de acordar no meio da noite. Mateus aceitou dormir com apenas uma luz noturna. Pedro começou a deixar o ursinho de lado durante o dia. A rotina encontrou um novo ritmo, mais consciente, mais presente, e algo mais começou a mudar também. Algo sutil, quase imperceptível no início. Rafael passou a chegar mais cedo do trabalho. Participava mais da rotina das crianças. Dava banho, contava histórias, ajudava com o jantar. E ficava. Mesmo depois que os meninos dormiam, ele ficava. Sentava com Marina na cozinha enquanto ela preparava as lancheiras do dia seguinte. Conversavam sobre coisas simples, sobre como tinha sido o dia, sobre os progressos das crianças na terapia, sobre a nova receita que ela queria tentar fazer. Mas também conversavam sobre coisas mais profundas, sobre medos, sobre sonhos, sobre quem eram antes daquela casa e quem tinham se tornado depois. Numa noite de quinta-feira, 2 meses depois do incidente, Rafael entrou na cozinha e encontrou Marina sentada à mesa, olhando pela janela. Ela parecia distante, perdida em pensamentos. "Tudo bem?" ele perguntou, sentando ao lado dela. Marina demorou a responder. Quando o fez, a voz saía baixa, hesitante. "Eu estava pensando na Melissa, no que ela disse, que eu ocupo um espaço que não é meu. Esse espaço sempre foi seu, Marina, desde o dia que você chegou aqui. Mas e se ela tiver razão? E se eu tiver me apegado demais? E se eu tiver confundido as coisas?" Rafael pegou a mão dela com cuidado, evitando as cicatrizes que ainda estavam sensíveis nos nós dos dedos. "Você não confundiu nada. Você amou meus filhos quando eu não conseguia. Você salvou essa família. E você merece estar aqui mais do que qualquer outra pessoa no mundo." Marina olhou para ele e algo passou entre os dois naquele momento. Algo que já estava ali fazia tempo, mas que nenhum dos dois tinha tido coragem de nomear. "Rafael, eu não sei diferenciar mais o que é gratidão, o que é amizade e o que é outra coisa." Ele segurou a mão dela um pouco mais forte. "Eu também não sei. Mas eu sei que quando penso em futuro, você está nele. Você e as crianças. E isso tem que significar alguma coisa." Os dois ficaram ali, mãos entrelaçadas, em silêncio. Não era o momento para definições. Não era o momento para pressas. Mas era o momento de reconhecer que algo estava mudando. Que a relação entre eles estava evoluindo para algo maior. As semanas seguintes trouxeram uma transformação silenciosa. Os jantares deixaram de ser apenas refeições funcionais e se tornaram momentos de conexão. Rafael começou a cozinhar com Marina, não apenas ajudar, mas realmente aprender. Ela ensinou a fazer o molho de tomate que as crianças adoravam. Ele ensinou a fazer o risoto que a mãe dele costumava preparar. As conversas se tornaram mais íntimas. Eles dividiam memórias da infância, medos do presente, esperanças para o futuro. Rafael falou sobre a esposa pela primeira vez em anos, sobre como o amor entre eles tinha sido verdadeiro, mas complicado. Sobre como ele tinha se sentido perdido quando ela partiu. Marina falou sobre a irmã, sobre a dor que nunca tinha cicatrizado completamente. Sobre como os meninos tinham preenchido um vazio que ela achava que seria eterno. E os olhares. Havia tantos olhares. Olhares que se demoravam um segundo a mais. Olhares que diziam coisas que as palavras ainda não conseguiam expressar. Olhares que as crianças perceberam antes dos adultos. Foi Pedro quem primeiro verbalizou. Numa tarde de domingo, enquanto todos assistiam a um filme na sala, o menino olhou para Marina e Rafael, sentados no sofá com uma distância respeitosa entre eles, e perguntou com a inocência típica dos 4 anos que acabara de completar. "Papai, por que você não casa com a tia Má?"
O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rafael engasgou com a pipoca. Marina sentiu o rosto esquentar. Lucas e Mateus pararam de prestar atenção no filme e olharam curiosos para os adultos. Pedro, essas coisas são complicadas. Rafael tentou explicar, procurando as palavras certas. Mas a gente gosta da tia Má, Lucas disse, como se isso resolvesse tudo. E ela gosta da gente. E você também gosta dela, né, papai? Rafael olhou para Marina, que estava vermelha e sem saber para onde olhar. Claro que eu gosto dela. Então por que você não pede ela em casamento? Mateus perguntou, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Marina finalmente encontrou a voz. Olha, meus amores, essas coisas levam tempo. Os adultos precisam ter certeza antes de tomar decisões grandes assim. Mas você já mora aqui, Pedro argumentou. E você já cuida da gente. E o papai já gosta de você. Então, qual é o problema? Do jeito que as crianças colocavam, realmente parecia simples. E talvez fosse. Talvez os adultos é que complicassem demais. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Marina se encontraram na cozinha de novo. Tinha virado um hábito, aquele momento final do dia, onde só os dois ficavam acordados na casa silenciosa. Desculpa pelo interrogatório de hoje, Rafael disse sorrindo sem graça. Eles estão numa fase muito sincera. Marina sorriu. Também. Eles só dizem o que veem, e talvez eles vejam mais claro que a gente. Talvez. Rafael se aproximou um pouco. Marina, eu não quero apressar nada. Não quero que você sinta pressão. Mas eu preciso que você saiba que o que eu sinto por você não é só gratidão, não é só amizade. É mais. E está crescendo a cada dia. Marina sentiu o coração acelerar. Eu também sinto. Mas eu tenho medo, Rafael. Medo de estragar o que a gente tem. Medo de confundir as coisas. Medo de que seja só porque a gente passou por aquilo, juntos. Não é por causa daquilo, é apesar daquilo. É porque eu te vejo todos os dias sendo incrível com meus filhos. É porque eu gosto de conversar com você. É porque eu não consigo mais imaginar essa casa sem você. E não como funcionária, Marina. Como família, como parceira. Como mais. Ele parou, respirou fundo e pegou a mão dela de novo. As cicatrizes nos dedos dela tinham se tornado uma espécie de mapa da força que ela tinha. Rafael passou o polegar suavemente sobre elas. Eu não preciso de uma resposta agora. A gente pode ir devagar. Pode ir no tempo que você precisar. Eu só precisava que você soubesse. Marina assentiu, os olhos brilhando. Então a gente vai devagar. Mas a gente vai. E foi o que fizeram. Nos meses que se seguiram, Rafael e Marina permitiram que a relação se desenvolvesse naturalmente. Sem pressão. Sem pressa. Mas com intenção clara. O primeiro beijo aconteceu 3 meses depois, numa noite de chuva. Tinha sido espontâneo, quase acidental. Eles estavam na cozinha, rindo de uma piada boba que Lucas tinha contado no jantar, e de repente estavam se olhando, e então estavam se beijando. Foi suave, tentativo, perfeito. Quando se afastaram, Marina sorriu. Demorou. Algumas coisas boas demoram, Rafael respondeu, encostando a testa na dela. As crianças ficaram eufóricas quando finalmente contaram. Pedro pulou tanto que quase quebrou um vaso. Lucas perguntou se isso significava que Marina ia ficar para sempre. Mateus apenas abraçou os dois com tanta força que foi impossível não rir. A vida continuou, agora com essa nova dimensão. Rafael e Marina eram cuidadosos para não mudar drasticamente a dinâmica da casa. As crianças vinham primeiro sempre, mas agora havia espaço para os dois também. Para jantares depois que os meninos dormiam, para conversas longas no sofá, para planos de futuro que incluíam todos. 6 meses depois do primeiro beijo, numa viagem tranquila a Ubatuba durante as férias escolares, com os 3 meninos correndo pela areia e construindo castelos, Rafael ajoelhou na frente de Marina. Não tinha anel, não tinha planejamento elaborado, apenas a certeza de que queria passar o resto da vida com aquela mulher que tinha salvado sua família e seu coração. Marina Silva, você quer casar comigo? As crianças pararam de brincar e correram para perto.
percebendo que algo importante estava acontecendo. Marina olhou para Rafael, para os 3 meninos com os rostinhos curiosos para o mar ao fundo, e sentiu que finalmente estava onde devia estar. Sim, ela disse, a voz embargada de emoção. Sim, eu quero. Pedro gritou tão alto que assustou os pássaros. Lucas e Mateus pularam em cima dos dois, rindo e gritando que iam ter uma família de verdade agora. Rafael segurou Marina e os 3 meninos num abraço coletivo, e naquele momento, naquela praia, com o sol se pondo no horizonte, tudo fez sentido. Todas as dores, todas as perdas, todos os medos, tudo tinha levado até aqui. E aqui era exatamente onde todos eles precisavam estar. Marina olhou para as próprias mãos, para as cicatrizes que nunca iriam embora completamente. Tinha achado que essas marcas seriam apenas lembretes de dor, de uma noite terrível que quase destruiu tudo. Mas agora entendia que eram marcas de força, de resistência, de amor que tinha sobrevivido ao pior e tinha se transformado em algo lindo. E quando Rafael beijou sua testa e sussurrou que a amava, Marina finalmente permitiu que o último resquício de medo se dissolvesse. Porque ela estava em casa. Não apenas na casa física, mas no amor que tinha encontrado ali. Um amor construído sobre ruínas. Um amor que tinha crescido devagar, com paciência e cuidado. Um amor que tinha valido cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de incerteza. E agora, com o anel simples que Rafael tinha comprado no dia seguinte brilhando no dedo dela, com 3 crianças animadas planejando o casamento, com a criatividade típica de quem tem 5 anos, com a vida inteira pela frente, Marina finalmente acreditou no que o coração vinha sussurrando fazia tempo. Ela merecia isso. Merecia ser amada, merecia ser feliz, merecia ter uma família. E tinha encontrado tudo isso no último lugar onde esperava. Numa casa grande demais, com um homem quebrado demais, e 3 crianças pequenas demais, que juntos tinham se tornado tudo o que ela sempre precisou. O casamento aconteceu numa tarde de sábado, 6 meses depois do pedido em Ubatuba. Marina tinha insistido em algo simples, íntimo, apenas para as pessoas que realmente importavam. A cerimônia foi no jardim da própria mansão, o mesmo jardim que uma vez tinha parecido tão distante e inalcançável naquela noite terrível. Agora, decorado com flores brancas e cadeiras de madeira clara, o jardim parecia um lugar completamente diferente. As árvores tinham sido iluminadas com pequenas luzes que brilhariam quando o sol se pusesse. Havia menos de 30 convidados. Os avós de Rafael, alguns amigos próximos, a doutora Cecília, que tinha ajudado a família a se curar, e algumas pessoas queridas que Marina tinha mantido contato ao longo da vida. Os trigêmeos, agora com 5 anos completos, estavam orgulhosos nos ternos pequenos que o pai tinha mandado fazer sob medida. Lucas segurava as alianças numa almofadinha de cetim. Mateus e Pedro iam espalhar pétalas de rosas pelo caminho, embora tivessem mais interesse em jogar as flores uns nos outros do que seguir o protocolo. Marina usava um vestido simples de renda branca, sem muitos enfeites, que caía suave até os pés. O cabelo solto, uma coroa discreta de flores naturais, nada de maquiagem exagerada ou produção elaborada. Ela queria ser apenas ela mesma, a mulher que Rafael tinha aprendido a amar nos momentos mais simples e ordinários da vida. Quando a música começou a tocar e Marina apareceu na entrada do jardim, Rafael sentiu os olhos arderem. Ela caminhava sozinha, tinha feito questão. Não havia pai para entregá-la, não havia irmã para acompanhá-la. Mas havia 3 meninos correndo para encontrá-la no meio do caminho, pegando as mãos dela, conduzindo ela até o altar improvisado. E naquele gesto simples estava tudo. A família que tinham construído juntos. O amor que tinha crescido nas circunstâncias mais improváveis. A cerimônia foi curta, emocionante. O celebrante falou sobre recomeços, sobre amor que cura, sobre famílias que se formam não apenas pelo sangue, mas pela escolha diária de ficar. Quando chegou o momento dos votos, Rafael segurou as mãos de Marina, olhou nos olhos dela e disse as palavras que tinha ensaiado por semanas, mas que mesmo assim saíram trêmulas.
Marina, você entrou na minha vida quando eu estava quebrado. Quando eu não conseguia ser pai para os meus filhos porque tinha medo demais de perdê-los também. Você não só cuidou deles, você me ensinou a amá-los. Você me salvou tanto quanto salvou eles. E hoje eu prometo passar o resto da vida te mostrando o quanto você é importante. O quanto você merece ser amada. O quanto essa família não seria família sem você. Marina respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que já escorriam. Quando começou a falar, a voz saiu embargada, mas firme. Rafael, eu vim parar aqui procurando um recomeço. Procurando algo que me fizesse querer acordar de manhã de novo. E eu encontrei muito mais do que isso. Encontrei 3 crianças que me ensinaram o que é amor incondicional. Encontrei um homem que me mostrou que é possível construir algo lindo em cima das ruínas. E hoje eu prometo estar aqui, nos dias bons e nos dias ruins, nas conquistas e nas crises, porque vocês são minha família. E família a gente não abandona. Nunca. Quando as alianças foram trocadas e o celebrante os declarou marido e mulher, os trigêmeos gritaram e aplaudiram com tanto entusiasmo que todo mundo riu. O beijo foi suave, cheio de promessa, testemunhado por todos que amavam, aquele casal improvável que tinha encontrado um ao outro nos escombros da dor. A festa foi simples, mas calorosa. Comida caseira, música ao vivo, crianças correndo pelo jardim. Marina dançou a valsa com Rafael, enquanto os convidados assistiam emocionados. Depois dançou com cada um dos meninos, um de cada vez, segurando as mãozinhas pequenas, enquanto eles pisavam nos pés dela e riam. Quando a noite caiu e as luzes do jardim se acenderam, Marina se viu parada ao lado de Rafael olhando a cena. Os meninos brincavam com os primos. Os avós conversavam animados com os amigos. A doutora Cecília brindava com uma taça de champanhe. Tudo parecia perfeito de um jeito simples e verdadeiro. É nosso, Rafael disse baixinho, abraçando a esposa pela cintura. Tudo isso é nosso. Marina encostou a cabeça no ombro dele. É nosso. A vida de casados trouxe pequenas mudanças na rotina, mas nada drástico. Marina continuou cuidando da casa e das crianças, mas agora com o título oficial de mãe. Os meninos tinham começado a chamá-la de mãe alguns meses antes do casamento, naturalmente, sem que ninguém sugerisse. Tinha acontecido num dia qualquer durante o café da manhã, quando Pedro tinha pedido para a mãe passar a geleia. Marina tinha congelado, emocionada, e Rafael tinha sorrido do outro lado da mesa. Agora o título era oficial. Ela era Marina Almeida, mãe de Lucas, Mateus e Pedro, esposa de Rafael, e estava assustadoramente feliz. 3 meses depois do casamento, Marina acordou enjoada. Achou que era algo que tinha comido no jantar da noite anterior, mas o enjoo voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Foi Rafael quem sugeriu que ela fizesse um teste. Marina comprou 3 testes diferentes na farmácia, trancada de nervosismo. Fez todos no mesmo dia. 3 positivos. Estava grávida. Quando contou para Rafael, ele ficou tão emocionado que não conseguiu falar por alguns segundos. Apenas a abraçou apertado e chorou no cabelo dela. Um choro de felicidade misturada com medo. Medo de tudo que podia dar errado. Medo de perder de novo. Mas Marina estava ali. E estava forte. E estava determinada. Contaram para as crianças no fim de semana seguinte. Os 3 ficaram confusos no início, tentando entender o conceito de irmão mais novo. Mas quando finalmente clicou que haveria um bebê de verdade, a empolgação foi imediata. Vai ser menino ou menina? Lucas perguntou. Ainda não. Sabemos, amor. Mas vamos descobrir em alguns meses. Eu quero uma irmã, Pedro anunciou. Já tem menino demais aqui. Mateus concordou, balançando a cabeça com vigor. E alguns meses depois, quando o ultrassom revelou que seria mesmo uma menina, os 3 entraram em êxtase. Rafael sugeriu que eles escolhessem o nome. Depois de muita discussão e algumas sugestões absurdas que incluíam nomes de personagens de desenho animado, os meninos concordaram com Sofia. A gravidez transcorreu bem nos primeiros meses.
Marina fazia o pré-natal religiosamente, seguia todas as recomendações médicas, cuidava da alimentação. Rafael estava presente em cada consulta, cada exame, cada momento importante. Os meninos conversavam com a barriga crescente, contavam histórias para a irmãzinha, faziam planos do que iam ensinar para ela quando nascesse. Mas na 32ª semana, durante um exame de rotina, a médica franziu a testa olhando o monitor. Pediu para repetir o ultrassom. E então explicou com calma que a pressão de Marina estava muito alta e que havia sinais de pré-eclâmpsia. Vamos precisar monitorar de perto, a doutora Paula explicou. E dependendo da evolução, talvez a gente tenha que antecipar o parto. Marina sentiu o medo apertar o peito. Rafael segurou a mão dela, apertado. 2 semanas depois, na 34ª semana exata, Marina acordou com dor de cabeça intensa e a visão embaçada. Rafael a levou correndo para o hospital. A pressão estava perigosamente alta. A equipe médica decidiu que não dava mais para esperar. Precisavam induzir o parto imediatamente. Vai dar tudo certo, Rafael repetia como um mantra, segurando a mão da esposa enquanto a preparavam para a indução. Vai dar tudo certo. O trabalho de parto foi longo e exaustivo. Marina lutou por horas. Rafael ao lado dela o tempo todo, segurando a mão, enxugando o suor da testa, sussurrando palavras de encorajamento. Quando Sofia finalmente nasceu, às 6h43 da manhã de uma quinta-feira chuvosa, o choro dela era fraco demais, o corpinho pequeno demais. Ela pesava apenas 1,9 kg. A equipe neonatal a levou imediatamente para a UTI. Marina mal teve tempo de ver o rostinho da filha antes que a tirassem da sala. O vazio foi imediato e doloroso. Rafael dividiu-se entre ficar com a esposa e ir verificar a bebê. Vai ver nossa filha, Marina disse, cansada mas firme. Vai ficar com ela, não deixa ela sozinha. Rafael beijou a testa da esposa e correu para a UTI neonatal. Encontrou Sofia numa incubadora cercada de tubos e fios, tão pequena que cabia na palma da mão dele. O coração apertou vendo aquela criaturinha frágil lutando para respirar. Ela é lutadora, a enfermeira disse gentilmente. Prematuros de 34 semanas têm boas chances. Ela vai precisar ficar aqui algumas semanas, mas ela é forte. Nos dias que seguiram, Marina se recuperava no quarto do hospital enquanto Sofia lutava na UTI. Rafael ia e voltava entre os 2 andares, levando notícias, mostrando fotos, tentando manter todos conectados. Os avós ajudavam cuidando dos trigêmeos em casa, que estavam ansiosos para conhecer a irmãzinha. Marina recebeu alta 3 dias depois do parto. Sair do hospital sem a filha foi uma das coisas mais difíceis que já tinha feito. Mas ela voltava todos os dias. Passava horas ao lado da incubadora, conversando com Sofia, cantando baixinho, tocando a mãozinha minúscula através das aberturas. Rafael estava sempre lá também. Nos intervalos do trabalho, de manhã cedo, à noite. Eles se revezavam, garantindo que Sofia nunca ficasse sozinha. E aos poucos a bebê foi melhorando. Ganhou peso, aprendeu a mamar, respirou sem ajuda. 4 semanas e 3 dias depois do nascimento, a doutora deu alta. Sofia podia ir para casa. Marina chorou segurando a filha pela primeira vez fora da incubadora. Ela ainda era pequena, ainda precisaria de cuidados especiais, mas estava viva, estava saudável, estava indo para casa. Quando chegaram à mansão, os trigêmeos esperavam na porta, limpos, arrumados, nervosos. Lucas segurava um cartaz que eles tinham feito com a ajuda da avó, todo colorido e torto, que dizia "Bem-vinda, irmãzinha". Marina desceu do carro com Sofia no colo e os 3 se aproximaram devagar, com cuidado reverente, como se estivessem lidando com algo sagrado. "Ela é tão pequena", Mateus sussurrou. "Vocês também eram assim quando nasceram", Rafael explicou, ajoelhando ao lado deles. "E a mãe de vocês cuidou de vocês com tanto amor que ficaram grandes e fortes. E agora a gente vai cuidar da Sofia do mesmo jeito. Posso tocar nela?" Pedro perguntou. Marina se sentou no sofá da sala e deixou que cada um dos meninos tocasse a mãozinha de Sofia. Eles estavam fascinados, encantados,
E quando a bebê abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para os irmãos, os três sorriram como se tivessem presenciado um milagre, e talvez fosse mesmo. Os meses seguintes foram de adaptação. Sofia exigia cuidados constantes, mas os trigêmeos ajudavam com entusiasmo. Buscavam fraldas, esquentavam mamadeiras, cantavam para a irmã quando ela chorava. Marina dividia-se entre 4 crianças agora, mas fazia questão de dar atenção individual para cada um. Rafael tinha reduzido a carga de trabalho. Chegava mais cedo, ficava mais presente, acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, trocava fraldas, dava banho, embalava a filha para dormir. E naquelas madrugadas silenciosas, segurando Sofia enquanto ela mamava sonolenta, Rafael olhava ao redor e mal acreditava em tudo que tinha acontecido. 7 anos atrás, estava perdido, viúvo, desesperado. Agora tinha 4 filhos saudáveis, uma esposa que amava, uma casa cheia de vida. Num domingo à tarde, quase um ano depois do nascimento de Sofia, a família inteira estava no jardim. Os trigêmeos jogavam bola. Sofia engatinhava na grama sob o olhar atento de Marina. Rafael preparava a churrasqueira. Marina olhou para as próprias mãos. As cicatrizes ainda estavam lá, nos nós dos dedos, marcas permanentes daquela noite terrível. Por muito tempo, ela tinha olhado para elas e sentido apenas dor. Mas agora, vendo os 4 filhos brincando, o marido sorrindo, a vida que tinham construído, as cicatrizes significavam outra coisa. Eram marcas de resistência, de amor que tinha sobrevivido ao pior, de força que ela nem sabia que tinha. Rafael se aproximou por trás e a abraçou pela cintura. No que você está pensando? Em como a gente chegou até aqui? Foi uma jornada e tanto. Marina se virou para olhar para ele. Foi, mas valeu cada segundo, cada lágrima, cada momento de medo. Porque me trouxe aqui, com você, com eles. Rafael beijou a testa dela, suave. Você sabe que aquela noite mudou tudo, né? Se não fosse por você, se não fosse pela sua força, a gente não estaria aqui agora. Talvez a gente precisasse daquilo para acordar, para perceber o que tinha de verdadeiro aqui. Lucas correu até eles, interrompendo o momento. Mãe, o Pedro está dizendo que eu não sei jogar bola. Fala para ele que eu sei. Marina riu e soltou-se do abraço de Rafael. Claro que você sabe, amor. Vai lá mostrar para ele. O menino saiu correndo de volta para os irmãos. Marina pegou Sofia no colo quando a bebê começou a reclamar, cansada de engatinhar. A menina tinha o cabelo escuro de Rafael e os olhos claros de Marina. Era a combinação perfeita dos dois. Sabe o que eu percebi? Rafael disse, observando os filhos. A gente construiu algo lindo em cima do que quebrou. E isso é raro. A maioria das pessoas deixa as coisas quebradas continuarem quebradas. A gente teve ajuda, terapia, tempo, e uns aos outros, e amor, muito amor. Marina encostou a cabeça no ombro do marido, Sofia sonolenta no colo, os trigêmeos rindo no jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Tudo estava em paz. Todas as portas da casa permaneciam abertas. Tinham virado uma espécie de regra não dita. Ninguém mais trancava nada. Era um lembrete constante de que estavam seguros, de que podiam ir e vir, de que nunca mais estariam presos ou isolados. E naquela abertura havia liberdade, havia confiança, havia a certeza de que aquela família tinha sobrevivido ao pior e tinha saído mais forte do outro lado. Marina olhou para Rafael e sorriu. Um sorriso cheio de tudo que não precisava ser dito, de gratidão, de amor, de esperança para tudo que ainda estava por vir. Porque a vida não tinha acabado naquela noite terrível de anos atrás. Tinha apenas começado de novo. E dessa vez tinha começado da forma certa, com amor verdadeiro, com família de verdade, com um lar que era seguro não porque tinha muros altos ou portas trancadas, mas porque tinha pessoas que se amavam incondicionalmente. E quando a noite caiu completamente e as crianças foram colocadas para dormir, Rafael e Marina ficaram na varanda, olhando as estrelas, em silêncio confortável. Você é feliz? Rafael perguntou de repente. Marina não precisou pensar. Muito. Mais feliz do que eu achei que seria possível um dia. Eu também. E naquele silêncio,
naquele momento simples de dois adultos cansados olhando o céu depois de um dia longo cuidando de 4 crianças, estava tudo. Estava o amor que tinha crescido devagar. Estava a família que tinham escolhido ser. Estava o futuro que iam construir juntos. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um ato de amor de cada vez. E quando Marina finalmente se levantou para entrar, Rafael segurou a mão dela por um segundo. Ela olhou para trás e viu nos olhos dele tudo o que precisava ver. Promessa de ficar. Promessa de amar. Promessa de nunca, jamais abandonar. E ela apertou a mão dele de volta. As cicatrizes, nos dedos roçando suavemente na pele dele, lembrando ambos de quanto tinham sobrevivido para chegar ali. Porque no fim, não eram as cicatrizes que definiam a história deles. Era o que tinham construído apesar delas. Era a família que tinham se tornado. Era o amor que tinham escolhido dia após dia, apesar de todo o medo e toda a dor. E isso Marina finalmente entendia era o que significava estar em casa. Não apenas um lugar, mas um sentimento, um pertencimento. Uma certeza de que, não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Porque família não era sobre perfeição, era sobre presença. E eles estavam todos ali, presentes, inteiros, finalmente em casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada dessa família que encontrou amor e cura nas circunstâncias mais difíceis, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam a força do amor verdadeiro e da família que a gente escolhe ter. A vida nos ensina que as maiores bênçãos muitas vezes vêm disfarçadas de desafios e que o amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo depois da tempestade. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocionante. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com o seu coração.